Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar o terceiro bimestre, né? Tem um tempinho aí que a gente não se vê virtualmente, né? Dona Roberta tá com saudade de gravar os vídeos, conversar com vocês pela telinha. Então, nós vamos começar aí o capítulo 4, os serviços públicos no bairro. Então, nesse capítulo, a gente vai ver sobre todos os serviços que são prestados no bairro, né? No nosso município. Serviços públicos, vocês vão lembrar o que é, mas nós vamos recordar aqui. São todos os serviços que o governo deve prestar para nós, né? Cidadãos que pagamos os impostos. Então, a segurança pública, escola pública, saúde pública, certo? Lazer, tudo isso faz parte dos serviços públicos. O governo estadual, federal ou municipal deve prestar para a população. Então, por exemplo, quando você precisa de consultar no postinho, no pronto-socorro, você não vai pagar por aquela consulta. Por quê? Porque você já pagou através do imposto, né? Quando se conserta, a prefeitura conserta buraco nas ruas ou asfalta um lugar ou remodela, né, alguma questão aí na cidade, precisa fazer alguma obra, certo? Quando constrói esses centros de lazer, pracinhas, parques públicos para o lazer da população, ou coleta de lixo, limpeza das vias públicas, tudo isso é feito com o dinheiro que nós pagamos, né, através dos impostos. Então, quando a gente compra uma bala, um bombom, uma roupa, um sapato, um saco de feijão, um saco de arroz, ou seja, alimentos, vestuário, tudo que a gente compra tem imposto naquele valor que a gente paga. E esse imposto, ele volta para o governo, né? Ele vai para o governo e ele deve voltar para a população na forma de benefícios, né? Na saúde, educação, segurança, lazer, tá certo? E é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, aqui na página 3 tem alguns desses serviços públicos, certo? O hospital, o guarda do trânsito, os meninos brincando aqui nesse parquinho público, a coleta de lixo, sinalização, né? As rampas de acesso, que são obras que visam a melhoria. Então, tudo isso é serviço público, certo? Então, nós vamos preencher aqui, né? Vocês vão preencher aí na página 4 quais são esses serviços públicos aí, certo? Então, nós temos hospital, nós temos praça, né? O hospital, que é a saúde, praça, que é lazer, escola, que é a educação, certo? A água, né? O tratamento de água, iluminação, que é a iluminação pública, né? Energia elétrica, o lixo, que é a coleta de lixo, certo? Todos esses serviços são prestados pelo governo, né, municipal, estadual ou até mesmo federal, através da coleta de impostos que é revertido na prestação desses serviços públicos, tá certo? Nenhum desses serviços deve ser cobrado. Por quê? Porque eles já foram pagos com o dinheiro dos impostos, tá bom? Então, nós temos aí 3 perguntinhas que vocês podem responder aqui mesmo ou no caderno de vocês, até melhor no caderno, porque aí tem espaço, né? Então, vocês colocam lá no caderno positivo, página 4, e responde. Não precisa copiar as perguntas de novo, certo? Em sua opinião, essas imagens dizem respeito a que serviços? Então, nós temos aqui, eu vou aproximar para vocês enxergarem certinho. Então, nós temos aí escola, que é educação, que eu já havia dito, saúde, hospital, que é saúde, né? O caminhão de lixo é a coleta pública de lixo, o poste é a iluminação pública, a água, né? A água tratada é o saneamento básico e a pracinha é o lazer, certo? Por que esses serviços são importantes para os moradores?
Porque facilita, gente, as atividades diárias, né? Contribuem para a melhoria de qualidade de vida. Por exemplo, água tratada, encanada, ela não vai gerar doenças, né? Para não lotar o hospital e solapar a questão da saúde, como se diz por aí, né? Então, esses serviços eles têm que funcionar bem, justamente para cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas, o acesso à educação, né? Todas as crianças estejam na escola na idade certa, ao invés de estar trabalhando, que é uma coisa que não acontece muitas vezes. A gente vê muita criança fora da escola tendo que trabalhar em serviços que são considerados aí perigosos, inclusive, para eles, né, para as crianças, e porque cria lugar de criança na escola, não é trabalhando, certo? Então a educação deveria funcionar como uma parte aí dessa questão da qualidade de vida, né, para gerar cada vez mais qualidade de vida, certo? Porque uma criança na escola, ela vai ser um adulto, né, lá na frente, que obteve conhecimento e que poderá exercer uma profissão melhor remunerada e gerando cada vez mais qualidade de vida aí para frente, tá certo? Aí a letra C, vocês vão responder, esses serviços são realizados no bairro onde você mora, então no bairro onde vocês moram tem todos esses serviços, né? Ou falta algum, qual é o que falta? Aí vocês vão responder para a dona Roberta, tá certo? O que são serviços públicos? Eu vou ler para vocês, porque eu já expliquei, eu vou ler novamente, e aí eu vou explicar novamente para vocês, tá? Serviços públicos, serviços como fornecimento de água tratada, coleta de esgoto e lixo, iluminação pública, transporte coletivo, segurança, saúde, educação, cultura e lazer são exemplos de serviços públicos que contribuem para a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores de um bairro. Os serviços públicos são oferecidos pelos governantes. Quem são os governantes? São as pessoas que a gente elege, né, através do voto, certo? Então, os que estão no poder executivo e legislativo, certo? A gente vota para prefeito, vice-prefeito, vereador, governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, vice-presidente. Então, a gente vota em todas essas pessoas que vão criar projetos de leis, né, o legislativo, e vão administrar os recursos, que é o executivo. Ou seja, eles vão trabalhar em conjunto para poder buscar beneficiar a população que elegeu essas pessoas para representá-los, certo? Para representar lá, né? A população elegeu esses representantes, né? Que estarão no poder público, que estarão no governo, para poder representar, para poder trazer benefícios, cada vez mais benefícios, utilizando o dinheiro público que é coletado através dos impostos para cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá certo? Então, esses serviços públicos são oferecidos pelo governo ou por empresas contratadas pelo governo e todos esses serviços são pagos pelo povo por meio de impostos e taxas, certo? Então, vocês vão procurar no dicionário o significado dessas palavras aí, o que é imposto, o que é tarifa. Mas eu já expliquei para vocês, tá? Bom, vamos fazer aí o lápis na mão. A água potável é aquela que pode ser consumida tanto por seres humanos quanto por animais, sem nenhum risco à saúde, certo? A água potável é aquela que não tem contaminação, que não tem nenhum tipo de contaminação, que você pode beber, que você pode utilizar, né? Na parte aí, cozinhar alimentos, e ela não vai oferecer nenhum risco à saúde, certo? Quais são as 3 palavrinhas que caracterizam a água potável? Então, desembaralhando essas sílabas, a gente percebe que a água é incolor, ou seja, a água não tem cor, né? É transparente, certo?
A água é insípida, ou seja, ela não tem gosto. A água não tem gosto, tá? E ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro. A água que tem cor, ou que tá com cheiro, ou que tá com gosto, não é uma água potável. A água potável, ela deve ter essas 3 características: sem cor, sem gosto e sem cheiro, certo? Essa é a água potável, tá? A água potável, ela passa, aliás, para ela se tornar potável, muitas vezes ela tem que passar por um tratamento, né? Esse tratamento vai caracterizar aí a água, né, para que ela se torne própria para o consumo humano, certo? Quando ela passa pelo tratamento e ela é encanada e chega até as nossas casas, isso faz parte do saneamento básico. Nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de coisa, infelizmente, certo? O saneamento básico ele não está presente em todos os lugares do Brasil, tá? Infelizmente, tem esse problema, igual a gente viu o ano passado, né, que a moradia é um direito de todos, mas infelizmente a gente sabe que muita gente não tem onde morar. Então existe, né, essa questão da desigualdade, certo? A coleta de esgoto também faz parte do saneamento básico e seria um direito de todas as pessoas, mas não é uma realidade também. Muitos lugares o esgoto é jogado a céu aberto, o que pode causar muitas doenças, né? Infelizmente é assim. Nem todas as pessoas têm acesso aos serviços prestados pelo governo, ou seja, muitas vezes esses serviços não são eficientes para chegar a todos os lugares, tá? Bom, lá na página 6, água tratada e encanada, né? Aqui, todos nós, né? Eu acredito que todos nós temos acesso à água tratada e encanada. Como eu disse, nem todos têm. A água é um elemento fundamental para todos os seres vivos. Sem água não existe vida, tá? Se você ficar aí, a gente consegue ficar muitos e muitos e muitos dias sem comer. Mas se ficar mais de 2 dias sem beber água, já passa por um processo de desidratação muito feroz. A gente vai parar no hospital aí com problema sério, certo? E correndo risco, inclusive, de ter um problema muito, muito mais sério ainda, né? Então, a água é um elemento fundamental para a vida, certo? A gente usa a água, quando se fala água doce, porque existe no nosso planeta, a maior parte do nosso planeta é de água, né? Só que a maioria dessa água é a água que está presente nos oceanos, nos mares, que é água salgada, que tem uma grande quantidade de sais minerais. Quando a gente fala água doce, é a água que está nos rios, nos aquíferos, né? Lagos, certo? E essa água, ela tem uma quantidade pequena de sais, por isso ela é considerada, é chamada de água doce, tá? E essa água, ela é a que a gente usa para beber, para cozinhar, para fazer higiene corporal, tomar banho, escovar os dentes, né? Limpar nossa casa, lavar nossa roupa, certo? E ela também é usada no cultivo de alimentos, né? Na transformação industrial, quando a gente pega, as indústrias, elas utilizam essa água para poder transformar a matéria-prima em produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. E também no trato animal, na pecuária. Essa é a água utilizada, certo? Então, nós temos um infográfico aqui na página 6 e na página 7, que mostra aí as etapas do tratamento da água, ou seja, como que a água é tratada e distribuída nos bairros. Então, nós temos aqui uma dica, você pode deixar esse infográfico mais bonito. Use lápis de cor, aquarela, giz de cera ou canetinha para colorir essa ilustração. Então, depois vocês vão colorir e mandar para a dona Roberta, que eu quero ver esse colorido de vocês, tá?
Então, aqui a captação da água acontece em um rio, né, em um curso d'água, e ela é encaminhada para uma ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Quem faz o tratamento de água no nosso município é a Copasa, certo? Que é a empresa mineira aí de tratamento de água. Quando chega lá, após ser captada nesse curso d'água, nesse rio, riacho, né? A água passa por vários filtros e processos químicos para eliminar as impurezas e para a gente poder aí consumi-la, né? Às vezes a gente vê aí quando acaba a água e ela volta para as torneiras, a hora que a gente abre, muitas vezes ela tá branca, a gente fala, tem muito cloro, né? Ou ela tá escura, não é de barro, é de um elemento que eles usam para poder fazer o tratamento dessa água para deixá-la própria para o consumo, tá certo? Na número 3 aqui, ela vai para um reservatório de distribuição de água, certo? Então, por meio de encanamentos, a água tratada segue para os reservatórios localizados em bairros, onde ela é armazenada. E de lá, ela vai para comércios, residências, indústrias, né, que estão presentes no bairro. Aqui em Cáceres vocês já devem ter visto, né, um reservatório grande da Copasa, lá no Bela Vista tem, no Jardim Alvorada, né, nesses bairros mais novos aqui de Cáceres tem reservatórios que a gente, quando tá andando assim, a gente enxerga de longe. Depois, isso já não existe na nossa cidade, né? Que é uma ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, deveria ter em todos os municípios do Brasil, mas são poucos os que fazem o tratamento da água após o uso, né? Então, a água, infelizmente, aqui no nosso município, depois do uso, ela é devolvida para cursos d'água do jeito que ela vai, né? Ou seja, o que é a água usada? A água do banho, a água de lavar roupa, a água de privada, né? A água que a gente lava louça, certo? É a água que vai pro esgoto, ou seja, que ela escorre pelos canos. Então, ela deveria ser coletada e passar por um tratamento para ir em boas condições ser devolvida para o rio. Por quê? Porque essa água poderia ser utilizada novamente, né? Logicamente, passando por todo o tratamento. Porém, o que a gente vê aqui? A água é devolvida para os cursos d'água da forma sem tratamento nenhum, é onde a gente passa perto dos córregos e sente aquele mau cheiro, que é um cheiro de esgoto, né? Porque a água é devolvida sem nenhum tratamento. Agora, em Franca, por exemplo, que é uma cidade que é um dos modelos para o Brasil, a água ela é devolvida quase que 100% limpa, porque ela passa por essa estação de tratamento de esgoto, né? Então, depois do uso nas atividades domésticas, comerciais e industriais, o esgoto começa a ser formado. Os resíduos são transportados para uma rede de coleta de esgoto e na estação de tratamento a água passa por vários processos de remoção dos poluentes. Em boas condições, ela é devolvida ao rio, certo? Não acontece em todas as cidades, infelizmente, tá? Então, aqui na página 7, vocês vão responder aqui novamente, pode responder no caderno, tá certo? Também coloca lá positivo, página 7, A e B. A água que você utiliza na escola é tratada e na sua casa. A da escola é tratada e com certeza da casa de vocês também é tratada, tá certo? Porque é tão importante que a água captada nos rios e represas seja tratada antes de ser consumida pelos seres humanos. Por quê, gente? Porque vai evitar alguns tipos de doenças, né? Porque quando ela vem direto, sem tratamento, vem com contaminantes, pode causar muitas doenças que eram muito comuns antigamente, quando as pessoas não faziam esse tipo de tratamento. Hoje essas doenças são uma incidência menor. Por quê? Porque existe o tratamento de água,
certo? Igual ele tá falando, cólera, hepatite, né? Que são doenças aí que são causadas por água contaminada, tá certo? Na página 8, vocês vão fazer essa questão número 1 do lápis na mão, né? Qual serviço público que está mostrando, que é o abastecimento de água tratada, né? Estação de tratamento de água em São José dos Pinhais, lá no Paraná. Essa foto é de 2015. E para quais atividades domésticas você e seus familiares necessitam desse serviço? Então, vocês podem responder aí, né? Então, a gente usa para quê? Para cozinhar, para tomar banho, para lavar roupa, para escovar os dentes, né? Limpar a casa, para dar descarga, certo? Lavar roupa, louça. Então, vocês vão falar aí para dona Roberta, tá bom? Nós vamos ficando por aqui hoje. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima!